Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Os homens de Deus também precisam de estímulos. Vamos procurar compreender o que essa reflexão quer trazer. Homens de Deus são aqueles que recebem de Deus autoridade, designação, unção, aqueles que lideram outros, representam a autoridade de Deus para esses outros, são homens de Deus, digamos assim. Mulheres estarão incluídas aí também. Homens de Deus, eles representam a autoridade de Deus e têm dons de Deus e têm autoridade de Deus, mas eles também precisam ser ajudados, estimulados, porque senão eles ficam com os dons e acomodados e não usam. É ruim para Deus a pessoa ter dons e não usar, esconder o talento, enterrar o talento. Você sabe que Jesus falou sobre isso, você se lembra daquelas duas parábolas, são diferentes, mas tem isto em comum. Um homem que não usou o talento ou a mina que recebeu e enterrou. Quem enterra seus dons e talentos está pecando por omissão diante de Deus. Se você sabe que tem dons espirituais, use, coloque à disposição dos irmãos que estão à sua volta, de quem precisar. A Bíblia tem muitas coisas referentes a isto. O profeta velho que morava lá onde o Jeroboão construiu aquele altar ao bezerro de ouro e criou uma religião para adorar o bezerro de ouro, o profeta velho ficou calado. Por quê? Será que Deus não protestou? Deus não queria protestar? Não, Deus queria. O profeta velho é que não queria, não estava em condições de ser usado. Aí Deus levou um homem de Deus lá do sul, de Judá, que profetizou contra o altar e aconteceu tudo aquilo. Na hora que o profeta velho viu um outro novo, um homem de Deus, até sem muita experiência, ser usado pelo Senhor, ele ficou com inveja. Aí ele quis chamar aquele homem de Deus, mentiu, enganou, chamou aquele homem de Deus para poder comer com ele, e ele mesmo, então, depois foi usado por Deus para trazer a sentença de condenação para o homem de Deus. Profeta velho fez um estrago. Cuidado com profetas velhos. Quem são profetas velhos? São pessoas que têm dons, autoridade de Deus, receberam muito, tiveram muita experiência com Deus no passado, mas agora estão nulos, acomodados, enterraram os talentos e autoridade e não usam para abençoar os outros. Isso é simplesmente terrível. Deus nos manda usar os dons, os talentos para abençoar os outros. Em 2 Crônicas, no capítulo 24, nós temos um pouco da história do pequeno Joás, que foi salvo por um milagre da matança que a sua avó fez, a Atalia, filha da Jezabel. Cuidado com as Atalias. A gente se preocupa com as Jezabéis, mas tem as Atalias também. Cuidado, meu irmão, com uma mulher terrível. Ela tem as discípulas dela, as filhas dela. No caso, a Atalia pode ser considerada até pior do que a mãe Jezabel. Cuidado não só com a Jezabel, com as Atalias também. Você entende isso que Deus está falando? Mas então a Atalia matou todos os homens que poderiam reinar, porque ela queria dominar em Judá, e pelo terror e medo, ela impôs o seu domínio sobre Judá. Mas, milagrosamente, o Joás, com 1 ano, foi salvo, ficou 6 anos na casa de Deus, o melhor esconderijo. Porque a Atalia queria tudo, menos enfrentar Deus.
ela não queria saber de Deus. O templo era o último lugar onde ela iria na vida. E lá foi o melhor lugar para esconder dela o pequeno Joás, por 6 anos. Quando chegou aos 7 anos, o tio dele, o sumo sacerdote Joiada, o homem de Deus, que eu quero focalizar, ele entendeu que era hora de promover um complô, uma revolução, uma revolta do povo, destituir Atalia e apresentar o pequeno Joás ao povo. Ele ficou surpreso, porque ele obteve unanimidade de apoio. O povo todo apoiou, ninguém estava satisfeito com aquela mulher, eles só se calavam por medo daquela mulher. Deus não quer que os servos dele, os homens de Deus, liderem por ameaças, por medo, por grito, imposições. Deus quer que os homens de Deus sejam um exemplo, modelo. Ele fala isso através de Pedro. Pedro dizendo, olha, lá em 1 Pedro 5, eu rogo a vocês que são presbíteros como eu, que liderem o rebanho do Senhor pelo exemplo, e não como mandões, autoritários, na força da carne. Cuidado, porque vocês vão prestar contas a Deus. Sejam líderes pelo exemplo, modelo do rebanho por amor, com o exemplo de vocês. Paulo falou isso lá em Atos 20 para os líderes da igreja em Éfeso, que supostamente já eram muitos, porque a igreja cresceu muito. Ele disse, eu não vou ver mais o rosto de vocês, mas vocês vão se lembrar do tempo que eu estive entre vocês, mais de 3 anos, e trabalhei com as minhas próprias mãos para não receber salário de vocês, dei exemplo e cuidei de vocês, visitando dia e noite, trabalhando, visitando sempre, orando por cada um de vocês, cuidando. Eu dei exemplo. Os líderes devem liderar pelo exemplo. Mas acontece que o líder também fica velho, ou se cansa e tende a se acomodar. Então tem que alguém empurrar o líder. O Moisés estava velho, com as mãos cansadas, mas ele precisava abençoar o povo, estender as mãos para abençoar o povo, que estava numa guerra espiritual. Os líderes precisam estar, preste atenção, em oração, na presença de Deus, para receber a revelação de Deus. Hoje, muitos líderes estão na frente da televisão, se atualizando das notícias, querendo saber do que acontece. Os líderes devem estar na presença de Deus, recebendo de Deus. Mas as mãos estão cansadas, então ele vai para casa descansar. Descansar na frente da televisão, isso é descanso? E então Arão e Hur chegaram ao lado e levantaram e sustentaram as mãos de Moisés. Os líderes precisam ser sustentados, apoiados, estimulados. Eles têm dons e autoridade, mas precisam ser empurrados. E então, o Joiada era o sumo sacerdote, cuidou do Joás, enquanto ele era pequeno, orientava. Mas com o passar do tempo, o Joiada sacerdote viu que tudo estava indo bem e ele podia se acomodar. Afinal de contas, já estava velho. E interessante, como o Joás reinou durante 40 anos e o Joiada morreu com 130 anos, então supõe-se que o Joiada já tinha quase 90 anos quando o pequeno Joás começou a reinar. Ele já estava velho, realmente, e se sentindo cansado, mas o templo precisava de reformas. E o Joiada se acomodou. O Joás, pequeno, cheio de energia, já era um jovenzinho, disse, ô tio, tem que reformar esse templo, tem que melhorar. Não, e tal, deixa. E fez corpo mole. O Joás insistiu, lá pela Santa, o Joás disse, tá bom, tio, eu vou tomar a frente. Pegou um cofre lá, mandou que as pessoas levassem ofertas, porque precisavam fazer uma reforma no templo do Senhor. Interessante, o Joás não pegou dinheiro da tesouraria do rei, do reino, para reformar o templo. Ele queria que o dinheiro
da reforma do templo fosse sagrado. Ofertas consagradas a Deus para a reforma do templo e não necessariamente dos tesouros do reino. Medite sobre isto. A obra de Deus é santa, é para ser feita com materiais santos, através de ofertas santas. Cuidado. E então o sacerdote Joiada se acomodou. O Joás foi lá e incomodou. Ô tio, nós vamos reformar esse templo. Então fica quieto aí e eu vou tomar providência. E tomou as providências e fez uma grande reforma no templo. O Joiada, sacerdote, era um homem de Deus, mas precisava ser ajudado. O sumo sacerdote Eli, lá na época de Samuel, era um homem de Deus, tanto é que abençoou a Ana e recebia palavras de Deus, mas se acomodou, não teve quem o ajudasse, os filhos foram um terror, um estorvo para ele, Ofni e Finéias, Deus os matou e ele acabou muito mal, o sumo sacerdote Eli. Muitos outros exemplos na Bíblia nós temos de pessoas que se acomodaram. Eram pessoas que tinham dons de Deus, mas não tinham estímulo para usar. Então, um dos grandes apoios que o cristão pode dar é apoiar o seu líder. Seja um Timóteo para o seu Paulo. Ajude a carregar a mala do Paulo. Dê um copo de água ao homem de Deus que está trabalhando e profetizando, faça alguma coisa, dê um apoio, ajude, dirija o carro para ele, leve-o aqui, ali, acolá, faça alguma coisa, dê um copo d'água. Os homens de Deus precisam de ajuda, de estímulo. O Josué era valente, foi o grande estímulo que o Moisés precisava, como o Eliseu foi o estímulo que Elias precisava, e assim por diante. Homens de Deus têm autoridade de Deus, mas sozinhos eles não conseguem usar essa autoridade, precisam ser empurrados, estimulados. Então comece a desenvolver esse ministério na sua vida, empurre os homens e mulheres de Deus que são usados pelo Senhor. Eles têm a unção e a autoridade de Deus, mas eles têm a carne também que faz com que eles se acomodem. Então ajude-os, empurre, estimule os homens e mulheres de Deus que são referenciais na sua vida. Comece a fazer isso para a glória de Deus e para que o nome de Deus seja glorificado, meu irmão, minha irmã.